pessoal, olha que doideira. O bico injetor travou aberto novamente. Dá pra ver a quantidade de... Esse que tá passando na tela aí é o combustível, a gasolina. Então dá pra ver que tá esguichando. Então tem que trocar os bicos injetores mesmo. E aí pessoal, vamos começar o serviço, né? Bem diferenciado. Aqui temos um Volkswagen Virtus TSI 3 cilindros 1.0, né? Que é o 3 cilindros turbo. Enfim, defeito do carro não entra em funcionamento. Então um dos primeiros passos que a gente tem que fazer é entrar com o scanner para a gente já ver os códigos, né, que estão aqui acusando. Então dá para ver que tem vários códigos de falha e um bem, digamos assim, que é comum, né? Linha de combustível do sistema muito baixo. Então está acusando baixa pressão a linha de combustível, então gera todas essas outras falhas também. Então o primeiro passo aqui é verificar essa linha de combustível. O carro não entra em funcionamento, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E é isso aí, vamos começar o diagnóstico. Primeira coisa é ver se realmente está chegando combustível e fazer o diagnóstico. E outra situação bem importante, né? Essa cliente, ela veio ver um vídeo nosso no YouTube. Então isso mostra que nosso alcance já está rodando bem. Então vamos fazer o melhor possível aí para resolver o defeito do carro dela, né? Uma cliente, o nome dela é Cintia. Ela, digamos assim, né, confiou no nosso serviço, então manda esse carro pra gente. Então vamos começar o diagnóstico dele para ver, tá com baixa pressão de combustível, né? O carro não entra em funcionamento. Deixa eu virar a câmera aqui. Aí pessoal, aqui temos um problema já visível. Essa aqui é a pressão, a linha de alta pressão de combustível. Deixa eu tirar o brilho aqui. É 27,5. Essa pressão aqui era para estar acima de 50 bar. E outra situação aqui também, ó, dá para ver que a pressão de baixa também está caindo. Ela trabalha entre 6,5, entre 4 e 6,5, né? É uma pressão variável. E outra situação, eu fui dar partida aqui para fazer os testes e o motor não entra em funcionamento. Por quê? Parece que deu um calço hidráulico, excesso de combustível. Eu desconfio que tem algum bico travado aberto, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar as bobinas para a gente fazer um teste com boroscópio para ver se o bico está gotejando. Porque o motor não dá mais partida, o motor está travado e se insistir pode empenar alguma coisa lá dentro, né? Porque o pistão, em vez de ficar livre, né, ele fica cheio de combustível lá dentro. Eu desconfio disso porque pressão muito baixa, essa pressão que não era para estar nessa só 27 bar, e aqui também não era para estar só com essa quantidade de pressão. Então vou começar a desmontagem. Aí pessoal, coisa que eu sempre falo, ferramenta fundamental para a gente fazer diagnóstico. Primeiro eu mostrei vocês sobre a questão da baixa pressão de combustível. Essa pressão tem que ficar acima de 50 bar. Enfim, tava com 27. E aqui ó, dá pra gente perceber, isso aqui são as velas de ignição. Aí ó, dá pra ver, vela encharcada de combustível, ela tá molhada. Então a gente já viu que tem alguma coisa errada. E tá acontecendo isso no segundo e terceiro cilindro. Você vê a vela, essa aqui tá menos, mas ainda assim ela tá um pouco úmida. Aí a gente vai, aqui é o orifício das velas. Então eu coloquei a câmera do boroscópio lá dentro. E aqui a gente consegue perceber, deixa eu tirar o flash. A gente consegue perceber o tanto de combustível. Eu acabei de mostrar a vocês, né, que o motor ele não queria entrar em funcionamento, ele deu tipo um calço. Dá pra ver o brilho. Deixa eu tirar aqui, ó. Dá pra ver como tá cheio de gasolina dentro do cilindro. Vou balançar o carro aqui, ó. Aí, tá dando pra ver o líquido? Isso tudo aqui é gasolina dentro do cilindro. Esse aqui é o pistão, aqui é a galeria do motor e um pouco mais pra cima é o cabeçote. Então, deixa eu mexer um pouquinho aqui. Aí, pra ver o tanto de gasolina que tá dentro do cilindro. Então, resultado. Primeiro passo aqui é trocar os 3 bicos injetores. Por quê? Esses bicos são de injeção direta e eles não trabalham com, digamos assim, com reparo, né? Então não é aconselhável fazer reparo. E sem contar, né, que essa quantidade de combustível está aqui dentro, então não é viável fazer a limpeza. Então a gente tem que substituir 3 bicos injetores. Temos uma pressão baixa de combustível também na linha de baixa, está perdendo pressão, e na linha de alta. Mas quando se tem uma perca nessa proporção, pode ser um problema só. Então temos que substituir os bicos injetores aqui. Aí pessoal, olha que doideira. O bico injetor travou aberto novamente. Dá pra ver a
quantidade de... Esse que tá passando na tela aí é o combustível, a gasolina. Então dá pra ver que tá esguichando. Então tem que trocar os bicos injetores mesmo. Olha o tanto aqui, é bastante mesmo, igual uma cachoeira. Aí pessoal, de volta ao Volkswagen TSI. Depois de 1h e tantas de serviço para tirar o coletor de admissão, o coletor vai aqui nessa região e a flauta dos bicos injetores vão ali. Por ser injeção direta, a injeção dele é direta dentro do cilindro. Então, esse aqui é o coletor de admissão, é o diferencial da Volkswagen, né? Um dos primeiros montadoras a utilizar essa tecnologia, digamos assim, em carros populares, né? Water cooler. O que acontece? Geralmente carros turbinados tem o famoso intercooler. É um radiador que troca a temperatura do ar que vem da turbina. Esse aqui é diferente. A temperatura do ar é trocada pelo, digamos assim, né? Tipo um radiador que circula água. Então, o famoso water cooler. Então ele vai dentro, tipo um radiador, vai dentro do coletor de admissão. Deixa eu ver se eu consigo filmar ele aqui dentro. Aí pessoal, depois de 2000 anos chegaram os bicos injetores padrão Bosch. Aqui dá pra ver a numeração ali é a mesma, eu acho que eu mostrei a numeração dele. Então, bicos novos, vamos trocar os 3, todos com lacre, tudo certinho, né? Bem importante a gente ter certeza que uma peça aqui não foi mexida. Então, bicos originais. Então, vamos fazer a montagem lá. Eu não vou mostrar o passo a passo, que o vídeo já está ficando muito extenso. Só vou mostrar os bicos novos aqui. Vou instalar lá e vou mostrar o resultado, né? Mostrar as pressões, tanto do manômetro de baixa quanto de alta. Então, vou montar lá e já vocês já vão acompanhando aí a finalização do carro. Isso aí. Então, aqui estamos, as velas já estão lá. Só encostei ela com uma ferramenta que a gente tem, tipo esse aqui, um supressor de borracha. Então agora a gente vai aplicar o torque. Então utilizamos um torquímetro, já está na escala de 2,2 kg. Então vamos fazer o aperto correto das velas para que não haja esse problema de pode causar uma falha, né? O fabricante fala que no aperto tem que ser o 2,2 kg para ela ficar virada para a válvula de admissão. Senão, se ela ficar virada para outros lados com excesso de aperto ou falta de aperto, dá problema. Então vamos apertar aí corretamente, seguindo o manual de manutenção do carro. Sempre lembrando, né? A gente precisa de informação técnica para mexer com esses motores mais modernos. Então, a maioria das peças que já estão montadas, mangueiras ligadas. Esse sujeirinha não vou tirar agora, ela vai vir fazer uma manutenção de troca de correia dentada e a gente lava o motor por inteiro. Aí pessoal, motor devidamente montado assim, o básico para a gente funcionar o carro. Ainda está com manômetro de baixa pressão. Sobre a questão da leitura do gráfico de alta pressão é pelo scanner mesmo, a gente tem a possibilidade de fazer a leitura aqui. Enfim, aqui ó, esses são os códigos que estavam presentes na memória, a gente vai apagar ele, ó. A gente faz o retorno aqui na tela e a gente vai apagar código de falhas, concluir. Aí a gente volta em código para a gente saber se realmente apagou todos, que é bem importante esse passo. Aqui dá para constar nenhum. Nossa, o brilho aqui é terrível, pessoal. Olha, nenhum código presente. Ok, a gente retorna e vamos para dados, onde que a gente vai ver a questão da pressão de combustível. Então aqui são vários, digamos assim, várias informações. Eu vou cortar aqui para não ficar muito grande, né? Já vou chegar direto na pressão de combustível de alta. E aí pessoal, motor funcionando não devidamente 100%, mas aqui já temos uma melhora significativa. Deixa eu tirar esse brilho aqui. Já temos uma melhora significativa, porque aqui já temos uma pressão, não está perdendo mais pressão. A gente podia ver que depois eu vou fazer o teste com o carro desligado. Aqui ele está em funcionamento, mas dá para perceber que a pressão está estabilizada. Só que essa estabilização é o problema, tá vendo? 50 bar de pressão, a linha de alta. Essa aqui é a linha de baixa, já vou explicar aqui. Essa aqui, digamos assim, a pressão de baixa, ela varia entre 3,5 e 7 bar.
Então, ela trabalha com o sinal PWM que controla a pressão dela. Ela não trabalha com a pressão fixa. Assim que a gente acelera, ela sobe a pressão para suprir a bomba de alta que vai aqui. Enfim, vamos dar essa explicação porque além dos bicos injetores que estavam jorrando gasolina, temos um outro problema. E o problema eu consigo detectar aqui, ó. O manual de manutenção do carro, né? O manual que me passa, digamos assim, as tabelas, me fala que eu tenho que ter aqui no mínimo 70 a 80 bar de pressão. Então aqui, ó, dá pra gente notar que está com 50, quase 50 bar de pressão. Então estamos trabalhando, o motor está trabalhando com a baixa pressão. Então quer dizer, a pressão está chegando aqui corretamente na bomba de alta, só que da bomba de alta para os bicos injetores está com a baixa pressão. Então, resultado, temos um problema, uma fadiga na bomba de alta que está mandando baixa pressão para o sistema. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu tirar o flash. 49,30 bar de pressão. A pressão ideal desse carro é acima de 70. Então, temos um déficit de pressão aqui. Temos que substituir a bomba de alta também. Infelizmente para o cliente, mas felizmente a gente está descobrindo depois. Por que eu estou dizendo isso? Não é para a gente se gabar nem nada do tipo. Mas esse carro já passou por 2 oficinas. Então, não conseguiram achar o defeito do carro, trocaram peça que talvez não deveria. Não estou dizendo que estava ruim ou não, mas enfim. 3 bicos ruins, que vocês puderam ver desguichando combustível. E agora temos um problema na bomba de alta. Então, vamos ter que substituir essa peça. Então, é isso aí. Eu já falei, né? Os bicos injetores é quase R$1.000 cada um, infelizmente. 800 alguma coisinha, eu digo quase 1.000 porque é próximo, né? Vou deixar arredondado. E a bomba de alta é um valor bem mais caro ainda. É praticamente a junção dos 3 preços dos bicos nessa bomba. Então, peças são extremamente caras desse carro. Por isso que a gente tem que ter um diagnóstico 100% assertivo. Então é isso aí. Aí, pessoal, consegui desvendar o mistério. Digamos assim que houve um pequeno, grande erro de comunicação, né? O rastreador, depois eu vou mostrar para vocês, estava me dando informação fixa na pressão de combustível. Esse aqui é um PDL, um 5600, e eu consegui achar o defeito, né? Realmente tem uma perca de pressão. Aqui, ó, está me mostrando em PSI. Essa 26.000 PSI dá cerca de, na verdade não, né? 2.000 alguma coisinha em PSI, ou pode ser 26, enfim, isso aqui não é importante. Dá cerca de 170 bar de pressão. Como eu disse, esse carro, né, a pressão de trabalho dele é acima de 70 bar na marcha lenta. Então, o que acontece? É normal ele chegar em 200 bar de pressão, igual ele chegou aqui. Essa referência aqui é cerca de 170 bar. E dá pra gente notar, ó, que aqui foi a pressão máxima dele. Eu desliguei, a pressão realmente na verdade não é a pressão que cai, né? A ignição desliga, então acaba que ele desliga e depois ele volta a pressão. Mas aqui, ó, tá vendo? Ele tá tendo um pouco de pressão. Isso aqui seria normal, né? Se a bomba estivesse 100% na saúde dela, essa pressão aqui subir. Então, ultrapassar os 200 bar. É normal acontecer isso. Mas aqui, ó, tá vendo? Ela tá tendo uma pequena perca, mas ainda assim, digamos assim, que é uma perca meio que aceitável, tá vendo? O PSI vai caindo, que na verdade é um cálculo, né? Geralmente a gente está acostumado em bar, por isso que deu essa confusão. Na parte superior do rastreador estava escrito que era em bar. E aqui a leitura dele é em PSI. Como que eu descobri isso? Eu utilizei outro scanner, né? Então, sempre bom ter mais um scanner para a gente não condenar a peça. Por isso que eu sempre digo, é muito importante a gente diagnosticar corretamente para a gente não condenar a peça indevida. Se eu fosse confiar, vou até mostrar aqui de uma vez, ó. Se eu fosse confiar somente na informação inicial do diagnóstico, aqui, ó, pressão de combustível, valor especificado em PSI. Aqui, ó. PSI, tava me dando uma referência, agora já mudou a referência, tá vendo? Já foi para 70, mas aqui tava ficando em 40. Pô, então a pressão tá baixa. Então o que eu fiz? Fui procurando, entrei com outro scanner e consegui achar essa função aqui, né? Esse outro sensor aqui, ó, que me mostra 22 PSI. Transformando isso dá cerca de 100 e pouquinhos bar. Então a bomba está realmente pressurizando a pressão ideal, só que ainda o motor está falando assim que o sistema de injeção fala que o sistema está com déficit de combustível, então temos que resolver isso. Aí, pessoal,
um dos filtros que a gente usa durante a inspeção veicular, que a gente faz aqui na oficina e eu faço externamente também. Esse aqui é um Volkswagen Virtus TSI, só para a gente pegar de referência. Então aqui eu vou fazer um teste do catalisador sem desmontar o carro, só trabalhando com gráficos. Por isso que é bom ter um scanner e também fazer a leitura correta com o scanner. Aqui temos a primeira sonda e aqui temos a segunda. Entre a primeira e a segunda tem um catalisador. Então qual que é o filtro que a gente usa para ver se o catalisador está ok? Então a primeira sonda trabalha variando entre 0,50 e 900 mV, chega a quase 1 volt, dá para ver aqui, ó, milivolt. E a segunda trabalha de 0,50 a 900 também, só que ela trabalha em um valor mais fixo. Então o que acontece? Quando está nesse valor estabilizado, porque o catalisador está fazendo a filtragem, até mesmo acelerando, ó, vou acelerar o carro, ó, o limite dele, 4.000 giros. E aqui, ó, a gente consegue perceber, a primeira sonda tem que ficar fazendo essa variação e a segunda trabalha mais estabilizada, porque os gases estão entrando, digamos assim, com a mistura, né? E aqui dentro do catalisador, entre a primeira e a segunda, está fazendo a compensação, tá? Digamos assim, despoluindo esse combustível que foi queimado. Então ele trabalha mais fixo. Aqui, ó, é porque eu tirei o pé do acelerador. É normal, ele vai zerar, cortou o combustível e agora ela vai retornar a seu padrão, digamos assim, normal de funcionamento. Ela não trabalha variando igual a primeira. Se ela tivesse variando, poderia ter um problema do catalisador. Por quê? Como se fosse um filtro dentro do escapamento, então acaba que tem um delay. Então ela trabalha com valor mais fixo, a segunda, e a primeira trabalha variando. Então fica mais uma dica aí do Centro Automotivo BH Scap, juntamente com a Tônica Service Vistorias. Então é isso aí. Vai comprar um carro, não é só olhar a estética, se o carro tá bonito. Tem que olhar todos os, digamos assim, todos os atributos, toda a parte mecânica também, que é muito importante. É uma simples brincadeira de catalisador, vocês podem ver aí, tem bastante vídeo aqui no canal. Tem do Onix, tem da SX, então são peças extremamente caras, que em alguns casos pode causar até mesmo o carro entrar em modo de emergência, né? Então ficar esperto com isso aí. É isso aí, pessoal, até a próxima dica. E o que acontece com isso? Então, futuramente, aqui no caso já está me indicando que tem uma perda de pressão também na bomba de alta. Então, o que acontece? A gente vai passar para o cliente, eu vou fazer os testes aqui. Se o carro não apresentar nenhum defeito agora, eu vou passar para o cliente e futuramente talvez a gente tenha que trocar essa bomba de alta. Porque esse carro trabalha com duas bombas. A bomba de baixa está agora com 3,4 barras de pressão. Ela chega, é uma bomba modular que ela trabalha com o sinal PWM. Então essa bomba essa pressão, na verdade, 3,4, ela chega até 7 bar com o carro digamos assim, andando, né, rodando com o carro. E essa pressão de alta aqui chega até 200 bar. Aqui, ó, tá vendo? Acelerei o carro, 3.000 giros, e aqui, ó, a pressão chegou próximo a 200 bar de pressão. Então esse carro tem uma injeção direta, né, de combustível. Então ela trabalha com alta pressão. Resumindo, final da história. Os bicos injetores estavam com problema, só que o que acontece? Como o carro tem uma tecnologia, digamos assim, muito avançada, a gente tem que mostrar para o carro que a gente fez a substituição do bico. Por quê? Mesmo trocando o bico, ainda ele estava entendendo que estava tendo um excesso de combustível. Na verdade, ele estava entendendo que estava tendo uma falta de combustível. Pelo fato do bico estava travado aberto, então ele estava queimando muito combustível em excesso. E agora que a gente trocou os bicos injetores, ele estava me falando que a gente estava com déficit de combustível. Então, fiz um reset no carro, tem um procedimento para fazer, não vou mostrar aqui que é bem extenso e demorou bastante tempo. Mas enfim, tive que mostrar para o carro que a gente trocou o bico injetor. Parecia que tinha um outro defeito, né? Por exemplo, igual eu falei, tem um início de uma fadiga na bomba de alta, mas a questão toda foi questão de reset, avisar para o carro que a gente substituiu o bico e resolveu o problema. Então agora o carro está tudo ok, só fazer o teste de rodagem. E aí, pessoal, processo de balanceamento da roda. Aqui por enquanto é só um, mas vou fazer nas 4. Aqui, ó, dá para perceber que a máquina, né, está indicando que temos que colocar 10 gramas de um lado e 10 gramas do outro. Aqui, quando tá todas as bolinhas acesas, ó, dá para perceber. Aí, ó. Então, isso indica que a gente tem que pôr um chumbo. Deixa eu ligar o flash aqui. A gente tem que pôr um chumbo igual esse daqui, ó. Igual esse, a gente já colocou um chumbo aqui, então temos que fazer essa compensação com esses pequenos chumbos. Só pegar uma amostra. Vou pegar uma amostra aqui.
O chumbo é mais ou menos parecido com esse daqui, então tá pedindo 10 gramas, então a gente tem que colocar esse pedacinho aqui, o brilho tá atrapalhando, né? 10 gramas, então a gente faz a compensação 10 gramas de cada lado da roda, uma na parte interna e outra na parte externa. Isso aí. Aí pessoal, finalizado o processo, agora não está pedindo nenhum chumbo, então indica que a roda está 100% balanceada. Ali está o chumbo que a gente colocou, então tudo certo. Agora é só tirar a roda da máquina, instalar no carro e finalizar o processo. Isso vai ser feito nas 4 rodas. E aí pessoal, de vez em quando aparece alguns... Eu tive problema, né? Problema assim, né? Não foi um problema, foi o lojista, né, que estava vendendo um carro para um certo cliente que eu estava avaliando, não concordou com o método que eu falei sobre eu fazer a avaliação do carro, né, e ver a saúde do catalisador. Esse aqui é um Renault Fluence, eu estou fazendo um diagnóstico aqui na parte de injeção eletrônica, então dá para ver que esse aqui é um carro que está com mais de 100 mil rodadas, não vou conseguir mexer ali agora, mas enfim. Aqui eu tenho o gráfico da primeira sonda e aqui eu tenho o gráfico da segunda, então dá para ver. Sempre digo, a primeira sonda fica variando entre 0,50 e 950 mV e a segunda sonda trabalha no valor mais estabilizado. Então dá para ver a linha contínua que dá na segunda sonda, né? Indicando que o catalisador está fazendo a função dele. Se a sonda 2 estivesse igual à primeira, teria um problema de catalisador. Aí pessoal, manutenção do Virtus finalizada. Se vocês puderam acompanhar todo o processo, passo a passo, né? Temos ferramentas suficientes para a gente fazer uma devida manutenção desses motores modernos, tanto TSI quanto de outras marcas também, da Volkswagen, né? Volkswagen, Chevrolet, enfim, multimarcas na nossa oficina. Enfim, precisou de manutenção, fazer algum tipo de reparo, suspensão ou motor, vou deixar o contato aqui na descrição. Precisando, só entrar em contato que a gente resolve o seu problema, na maioria das vezes, né? Obviamente que até hoje a gente não teve nenhum problema de não conseguir resolver. Às vezes fica um pouquinho mais caro ou um pouquinho demorado, mas enfim, a gente consegue resolver. Nesse caso aqui, igual eu falei para vocês, veio de 2 oficinas, não conseguiram resolver o defeito e aqui a gente conseguiu. Não estou menosprezando ninguém, só que temos ferramenta e recurso de parte técnica, né, para a gente falar e resolver os problemas. Então a gente demanda de ferramentas, conhecimento e bastante informação para a gente conseguir fazer o serviço corretamente. Precisou de manutenção? Só entrar em contato aqui na descrição. É isso aí. Estamos em Belo Horizonte, Minas Gerais.